Olá, então aqui a gente vai fazer, vou mostrar para vocês como é que se busca um artigo internacional com acesso restrito. Então a gente jogou lá no Google Periódicos CAPES, vamos aqui então nesse periódicos.capes. Então a gente vai acessar, então você está acessando o conteúdo gratuito do portal, o conteúdo assinado está disponível para os acessos com IP identificado das instituições participantes. Então, como vocês fazem parte da FURG, vocês têm acesso. A FURG é uma instituição participante. Como é que acessa ela? Clica aqui em Acesso CAF. Então, a gente vai escolher a instituição. Então, FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Clicamos nela. Vamos lá em Enviar. No caso aqui, a gente coloca ali os dados. Preenche um login e senha. Então, aguarda enquanto é feito o login. E aí a gente vai fazer parte, então vamos acessar o portal de uma forma identificada. E aí, nesse momento, então a gente tem acesso a esses periódicos, né? Lembrando que um periódico é uma revista, então é um periódico onde contém vários artigos. Então eu vou colocar aqui um periódico que eu estou procurando agora. Ele se chama Agricultural Systems. Então seleciono uma opção, carregando aqui, minha internet está um pouquinho lenta. Então está aqui o artigo que eu estou procurando. Então ele mostrou, existe algum em chinês, acredito que seja isso, não, japonês. Então esse é o artigo periódico que eu quero, eu clico nele. Ao clicar nele vai aparecer as informações desse periódico. Então aqui uma nota do fator de impacto é 4,21, então um fator de impacto bastante alto. Para as engenharias 3, que é o caso da engenharia de produção, ele é considerado um artigo Qualis A1, ou seja, é o maior nível para um periódico. Então, ou seja, um maior nível internacional, segundo a classificação da CAPES, que é o Qualis. Então, lá do quadriênio 2013 e 2016, é considerado um dos melhores periódicos. Por que isso é importante? Bom, porque o conteúdo que existe ali dentro é de uma qualidade superior. Via de regra, existe um processo seletivo muito rigoroso para publicar um artigo ali dentro. É um periódico que existe desde 76, então bastante tradicional. Como é que eu faço para acessar ele? Vamos aqui. Então é tanta informação que a gente se perde um pouquinho. Então a gente não conseguiu encontrar a página. Bom, vamos tentar acessar por aqui. Agricultural, isso não é para ter acontecido. Systems. Vamos lá. Então, texto completo. Então, o que aconteceu ali? A gente teve um link quebrado. E aí está aqui, ó. Então, Agricultural System, eu cliquei nesse link aqui, que me levou lá para o Agricultural System, que é uma revista que eu estou procurando. Então, aqui ele vai ter o Articles in Press. Então, é uma revista internacional, as publicações, a língua de publicação, a majoritária é o inglês, inclusive os chineses publicam em inglês. E aqui então posso escolher algum dos artigos que foram publicados recentemente. Então eu também posso, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui no periódico. Então eu estou procurando aqui para o cash flow, que é fluxo de caixa. Então, e aí ele vai me dizer, então, por exemplo, aqui
um modelo de fluxo de caixa para vacas leiteiras. Então, e tem pouca coisa sobre fluxo de caixa. Enfim, aí o que eu vou fazer? Então eu vou clicar num desses que eu achei mais interessante. Vamos clicar no primeiro aqui. E aí, ao clicar no artigo, ele me apresenta nessa forma de visualização. Isso vai depender de revista para revista. Essa forma de visualização, que não é necessário baixar. Se eu gostei muito do artigo, eu normalmente prefiro baixar, fazer o download. Eu vou lá e clico em Download Full Text em PDF. E aí aqui eu tenho, então, o artigo que é um pouquinho mais fácil de ser visualizado. Alguma coisa chama a atenção de vocês? Olha a data do artigo. Nossa, 82. Então por isso ele tem essa carinha um tanto quanto antiga. Então poderia ficar um pouco assustado com a data. De fato fiquei. E eu quero ver outros artigos, né? Então eu tenho que navegar um pouquinho aqui na revista. Então eu posso voltar um passo atrás e, por exemplo, ver o que foi publicado. Então, last published. Então, o que foi publicado mais recentemente. Né? Então, eu vou ter ali, por exemplo, aqui, então, a previsão, no forecasting future crop sustainability with microclimate data. Então, na verdade, é uma previsão do futuro de uma lavoura, da sustentabilidade de uma lavoura, baseada em dados de microclima. E aqui eu vou clicar direto no download para PDF, para vocês verem como é que é a imagem de um artigo mais recente. Então aí é uma imagem um pouquinho mais amigável. Então vocês veem ali o nome do periódico, Agricultural System, título do assunto, enfim, foge um pouquinho da engenharia de produção, não muito, forecasting, previsão. Então a gente tem previsão baseada em dados, então totalmente de acordo com a engenharia de produção. O que foge um pouquinho é que isso daqui é o campo de aplicação, que é para a parte de lavoura. Então, mas eu não vejo tanto distanciamento. Né? Claro, tem aqui a questão da sustentabilidade, que a engenharia de produção também abrange. E a gente tem aqui um abstract, que vem a ser o resumo. Então, ali tem o contexto, os objetivos, método, tudo de uma forma bem resumida, os resultados e conclusões e a significância desse artigo. Né? Então, tudo aqui a gente já tem pronto. Enfim, num primeiro olhar eu já olho para cá e vejo se o artigo é interessante ou não. A primeira seção dele, a introdução. Nessa introdução, recentemente, o que os artigos têm feito? Eles têm preferido, optado por fazer uma introdução um pouco mais longa. E ao fazer a introdução, então vocês veem aqui em azul, eles fazem muitas citações de outros autores. Então é uma mescla de introdução com revisão. Como é que eu tenho tanta certeza nisso? Né? Então, primeiro pelo tamanho e segundo pela quantidade de referências. Perceba que eu nem li o conteúdo. Né? E o terceiro aspecto é porque ele já pula direto lá para a seção de materiais e métodos, ou seja, metodologia. Aqui ele vai explicar como é que ele fez o estudo, a área de estudo ali na 2.1, as informações, as informações atuais do clima, qual é a origem, enfim, desde 2012 a 2017. Ele dá algum detalhamento desses dados, explica, apresenta um gráfico aqui do clima, então mostra lá a temperatura, como é que isso daqui evoluiu nessa micro-região. A questão de quanto choveu também nessa região. Então, uma região bem específica. Então, fala ainda na seção de método, uma seção de método bastante extensa, isso é muito comum em artigos dessa revista e também artigos de
de um nível superior de qualidade, é que ele tem que caprichar bastante em explicar como ele fez o estudo dele. Então, por isso, essa sessão ela tende a ser maior. Os resultados, então, acaba se apresentando ali o que foi feito. Então, essa revista tem uma característica de separar por partes. Então, apresenta a variabilidade do clima em termos espaciais, as questões da sustentabilidade, da suitability, na verdade, da adequação. Sustainability. Suitability, então, quão adequado é aquela lavoura hoje e no futuro. E ali depois fala sobre a variabilidade temporal na adequação da lavoura. Aí depois tem uma sessão de discussões, que é a sessão que eu vou comparar. Vejam que o resultado é muito breve, não chega a ser uma página. Em discussões eu vou olhar para os meus resultados e olhar para outros autores. E aqui novamente, então, eu trago outros autores e comparo o que eu descobri com o que outras pessoas também descobriram. Tem mais mapas aqui, e aí logo em seguida eu vou para a conclusão, que é basicamente um parágrafo. E aqui a gente tem um artigo de impacto internacional com menos de 10 páginas, 9. Então ali eu tenho as referências, materiais suplementares. Então se eu quiser saber mais sobre esse trabalho, eu posso clicar nesse link, saber um pouco mais. As referências aqui, então, são bastante referências. E aí todas elas que estão em azul, eu posso clicar e ir lá ver esse artigo. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho sobre a parte de pesquisa. Vocês não precisam vir para essa revista. Vocês podem clicar, então, numa outra revista lá no periódico dos CAPES. Colocar, então, por exemplo, engenharia de produção e ver o que aparece. Então, a gente tem algumas revistas aqui, né? Então, duas revistas mais especificamente. Então, pesquisa e desenvolvimento em engenharia de produção. E a gente tem aqui relatórios de pesquisa em engenharia de produção. Vamos clicar nessa primeira aqui, que a outra eu já vi. Então, ela é uma revista B5, então não é uma revista assim, do impacto tão grande. Não que tenham artigos ruins, mas que foram submetidos com um menor rigor de qualidade ali, de filtro para poder entrar. Uma revista de um Qualis B5 ela pode muito bem subir, ser melhor avaliada no futuro. Isso aqui é apenas uma diretriz para a gente saber mais ou menos como é que é o nível de exigência para colocar um artigo lá dentro. A gente pode clicar aqui, já que estamos na frente. Então, isso costuma acontecer com uma certa frequência. Então, o Periódicos CAPES deu um link quebrado, então não consegui acessar essa página. O que eu faço nessas horas? Choro? Não. Então eu seleciono aqui revista PED Unifei. Então eu jogo lá no nosso camarada Google. Então aí ele vai me direcionar, vai me dizer que existe uma revista com esse nome. Eu clico aqui e vejo o que vai abrir. Então percebam que o link é diferente, então por isso que deu problema naquele link anterior. E aqui eu tenho pesquisa e desenvolvimento em engenharia, né? Então por isso não abriu. O periódico CAPES ele é bacana porque ele nos indica onde encontrar. Nem sempre o link é perfeito. E aqui então eu tenho o acesso a essa revista. Foi criada em 2003. E aí eu posso então, por exemplo, periódicos ali. Então cada revista tem o seu detalhamento, e aí eu posso clicar normalmente. Essas revistas aqui, ela aparece na capa já, os artigos publicados. Então, me parece que essa revista está com algum problema de atualização. Então, isso é apenas por um critério. Mas, enfim, essa é a lógica, periódicos CAPES, a gente se registra aqui, e assim a gente faz as pesquisas, as buscas nos periódicos, e tem acesso a eles. Era esse o recado, espero que possam fazer boas pesquisas em periódicos.